Bem-vindo, queridos amigos. Hoje nós vamos dar início ao capítulo 9, As Grandes Religiões do Passado, na sua primeira parte. Que tenhamos uma boa leitura. As primeiras organizações religiosas. As primeiras organizações religiosas da Terra tiveram, naturalmente, sua origem entre os povos primitivos do Oriente, aos quais enviava Jesus periodicamente os seus mensageiros e missionários. Dada a ausência da escrita naquelas épocas longínquas, todas as tradições se transmitiam de geração a geração através do mecanismo das palavras. Todavia, com a cooperação dos degredados do sistema da capela, os rudimentos das artes gráficas receberam os primeiros impulsos, começando a florescer uma nova era de conhecimento espiritual no campo das concepções religiosas. Os Vedas, que contam mais de 6.000 anos, já nos falam da sabedoria dos sastras, ou grandes mestres das ciências hindus, que os antecederam de mais ou menos 2 milênios, nas margens dos rios sagrados da Índia. Vê-se, pois, que a ideia religiosa nasceu com a própria humanidade, constituindo o alicerce de todos os seus esforços e realizações no plano terráqueo. No excelente livro O Espírito e o Tempo, de José Herculano Pires, ele faz um estudo profundo da evolução da humanidade no tocante à religiosidade. Assim que o homem primitivo começou a se deparar com os fenômenos naturais, ele começou a tentar explicar aquilo que ele percebia e não entendia através do sobrenatural. Assim, gradualmente, o homem primitivo começou a adorar os fenômenos da natureza. O trovão vira um deus, a chuva vira uma deusa, o sol também adquire um caráter muito superior como um Deus que comanda a vida e a morte, o fenômeno cíclico. Também naqueles primórdios já surgiram os primeiros sinais da mediunidade. Aqueles seres primitivos que desencarnavam já começavam a se comunicar com os entes queridos que ficaram na matéria. E desta maneira, o pensamento, a certeza de que a vida continuava depois da morte, se fez desde o princípio em que o homem adquiriu a possibilidade do raciocínio primitivo. Daí, evoluiu até um ponto em que, lá na Índia antiga, começou-se os conceitos mais profundos de religiosidade. Muito antes da escrita, isto era divulgado ao pé da fogueira, naquelas tribos nômades, quando aqueles que tinham um conhecimento mais profundo adquirido dos ancestrais passavam a narrar histórias fantásticas de deuses que povoavam o mundo e que eram os donos dos destinos dos humanos. Depois, com a vinda dos capelinos, foi introduzida a escrita. Nos mais velhos tempos, 6.000 anos atrás, já haviam os Vedas, com os sastras, que nada mais eram do que livros, do que manuais, compêndios, um tratado sobre a espiritualidade, onde os grandes enviados do Cristo começaram a trazer os mais primeiros conceitos sobre Deus e sobre a relação dos homens com os deuses. Ainda as raças adâmicas. Não podemos, porém, esquecer que Jesus reunira nos espaços infinitos os seres proscritos que se exilaram na Terra, antes de sua encarnação geral na vizinhança dos planaltos do Irã e do Pamir. Obedecendo às determinações superiores do mundo espiritual, eles nunca puderam esquecer a palavra salvadora do Messias e as suas divinas promessas. As belezas do espaço, aliadas à paisagem mirífica do plano que foram obrigados a abandonar,
viviam no cerne das suas recordações mais queridas. As exortações confortadoras do Cristo, na véspera de sua dolorosa imersão nos fluidos pesados do planeta terrestre, cantavam-lhe no íntimo os mais formosos hosanas de alegria e de esperança. Era por isso que aquelas civilizações antigas possuíam mais fé, colocando a intuição divina acima da razão puramente humana. A crença, como íntima e sagrada aquisição de suas almas, era a força motora de todas as realizações, e todos os degredados, com os mais santos entusiasmos do coração, falaram dele e da sua infinita misericórdia. Suas vozes enchem todo o âmbito das civilizações que passaram no pentagrama dos séculos sem fim. E, apresentando com 1000 nomes, segundo as mais variadas épocas, o Cordeiro de Deus foi guardado pela compreensão e pela memória do mundo, com todas as suas expressões divinas, ou, aliás, como a própria face de Deus, segundo as modalidades dos mistérios religiosos. Não podemos nos esquecer, porém, que os espíritos capelinos, exilados do seu planeta pela baixa evolução moral, quando chegaram aqui no orbe terreno, foram recebidos pelo Cristo. E houve um diálogo maravilhoso no plano espiritual com estes espíritos revoltosos, onde Jesus começou a lhes passar conceitos profundos, belos, e que encheu o coração destes espíritos de esperança e de alegria no porvir em nosso planeta. Na medida em que eles começaram a encarnar na Terra, ali na região do Irã e da Cordilheira do Pamir, que fica entre o Paquistão e o Afeganistão, ali na Ásia Central, estes espíritos traziam gravados em suas memórias a mensagem do Cristo, toda a beleza e a profundidade dos ensinamentos que Jesus havia prometido a estes espíritos, de que, num tempo futuro, ele pessoalmente viria à Terra para relembrar a todos eles e aos espíritos primitivos a mensagem doce do Evangelho. E assim eles começaram, quando já no corpo material, a se recordarem dos conceitos fundamentais que o Cristo haviam lhe dado. E esta foi a base concreta de que as religiões na Terra, mesmo as politeístas, que no fundo traziam para aqueles pequenos que estavam no núcleo dos ensinamentos religiosos, aqueles que eram escolhidos e que recebiam a verdade revelada pelo Cristo de forma sigilosa e misteriosa, começaram a criar a base de todas as religiões da Terra. Assim, queridos amigos, a origem de todas as religiões, com os seus profundos ensinamentos e os equívocos das interpretações erradas da mensagem do Cristo, tem como base o próprio Cristo. A gênese das crenças religiosas. A gênese de todas as religiões da humanidade tem suas origens no seu coração augusto e misericordioso. Não queremos, com as nossas exposições, divinizar dogmaticamente a figura luminosa do Cristo, e sim esclarecer a sua gloriosa ascendência na direção do orbe terrestre, considerada a circunstância de que cada mundo, como cada família, tem seu chefe supremo, ante a justiça e a sabedoria do Criador. Fora eu crasso julgar como bárbaros e pagãos os povos terrestres que ainda não conhecem diretamente as lições sublimes do seu Evangelho de redenção, porquanto a sua desvelada assistência acompanhou, como acompanha a todo o tempo, a evolução das criaturas em todas as latitudes do orbe. A história da China, da Pérsia, do Egito, da Índia, dos árabes,
dos israelitas, dos celtas, dos gregos e dos romanos está alumiada pela luz dos seus poderosos emissários. E muitos deles tão bem se houveram no cumprimento dos seus grandes e abençoados deveres, que foram havidos como sendo ele próprio, em reencarnação sucessivas e periódicas do seu divinizado amor. No Mahāvāna Dharma encontramos a lição do Cristo. Na China encontramos Forri, Lao Tse, Confúcio. Nas crenças do Tibete está a personalidade de Buda e no Pentateuco encontramos Moisés. No Alcorão vemos Maomé. Cada raça recebeu os seus instrutores, como se fosse ele mesmo, chegando das resplandecências de sua glória divina. Todas elas, conhecendo intuitivamente a palavra das profecias, arquivaram a história dos seus enviados, nos moldes de sua vinda futura, em virtude das lembranças latentes que guardavam no coração, acerca da sua palavra nos espaços, tocadas de esclarecimento e de amor. Assim, queridos amigos, nós temos que concordar que toda a religião do nosso planeta tem como base o Jesus, o Divino Mestre, o nosso irmão mais velho, que, com um zelo profundo, não deixa que nenhum povo, nenhuma crença fique sem um dos seus enviados, que veio trazer a mensagem pura, a mensagem bela e profunda do Divino Mestre Jesus. Porém, cabe aos homens, através dos seus equívocos, fazerem a distinção entre este conceito nas mais diversas religiões. Desta maneira, de tempos em tempos, todos os povos da terra receberam um mensageiro do Cristo, que veio trazer a mensagem do Divino Mestre para todos os povos da terra. Ninguém ficou desamparado. Todos, mesmo aqueles que a nossa ignorância faz crermos que eles nunca ouviram a mensagem do Cristo. Isso não é verdade, porque tenho a certeza de que pelo menos um grande mensageiro do Cristo, nos mais diversos pontos, com os mais diversos nomes, veio trazer a mensagem do Cristo. A unidade substancial das religiões. A verdade é que todos os livros e tradições religiosas da antiguidade guardam entre si a mais estreita unidade substancial. Todas as revelações evolucionam numa esfera gradativa de conhecimento. Todas se referem ao Deus impersonificável, que é a essência da vida de todo o universo. E no tradicionalismo de todas palpita a visão sublimada do Cristo, esperado em todos os pontos do globo. Os vários povos do mundo traziam de longe as suas concepções e as suas esperanças, sem falarmos das grandes coletividades que floresciam na América do Sul, então quase ligada à China pelas extensões da Lemúria, e da América do Norte, que se ligava à Atlântida. Não é, porém, nosso propósito estudar aqui outras questões que se não refiram à superioridade do Cristo e à ascendência do seu Evangelho, nestes apontamentos despretensiosos. Citando, porém, todos os povos antigos do planeta, somos compelidos a recordar, igualmente, as grandes civilizações pré-históricas, que desabrocharam e desapareceram no continente americano, de cujos cataclismo e arrasamento ficaram ainda as expressões interessantes dos incas e dos astecas, que, como todos os outros agrupamentos do mundo, receberam a palavra indireta do Senhor na sua marcha coletiva através de augustos caminhos. Dessa maneira, fica muito claro para todos nós
que se o princípio de toda religiosidade na Terra se deve a Jesus, que se os erros, as diferenças se devem às maneiras como essa mensagem foi interpretada, se Jesus enviou para todos os povos mensageiros que trouxeram novamente essa mensagem pura e simples do nosso Mestre. É óbvio que todas as religiões têm que ter pontos em comum. E quais são esses pontos? São os fundamentos, são os pontos bases, o alicerce de todas as religiões do planeta. Tem uma unidade. E essa unidade tem um nome: Jesus. Ele foi que, através do seu zelo, através dos seus enviados, manteve o sentimento religioso em todos os povos, trazendo os fundamentos para o ensino religioso. Conhece a ti mesmo, amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, fazer ao outro o que quereis que fosse vos feito, pertence a todas as religiões, porque é uma mensagem do Divino Mestre para cada um dos seus representantes, que as espalharam para os diversos pontos do globo. Mesmo aqueles povos que já não existem mais, que somente através de escavações é que se conseguiu alguma notícia desses povos maravilhosos do passado, que já deixaram de existir nos dias de hoje, nos comprovam que mesmo lá o Cristo estava presente. E assim nós encerramos essa primeira parte da nossa leitura e na semana que vem daremos continuidade e o fechamento deste capítulo. Aguardo a vocês. Até lá. E fica aí mais uma vez o convite para você que ainda não se subscreveu ao nosso canal NEP Honor Abel no YouTube, que o faça, porque lá você irá encontrar mais material disponível sobre a doutrina espírita no seu triplo aspecto e sobre a mensagem de Jesus. Faça a inscrição. Você vai ficar muito satisfeito com a qualidade do material que lá se encontra.